Queridos, nessa noite eu gostaria de, com muita alegria e emoção, não sei se eu consigo pelo menos 2 minutos de mensagem hoje, tá bom, trazer aqui para os irmãos texto de Lucas, capítulo 17, e eu queria dar um tema hoje sobre gratidão. Eu hoje nem consegui cantar um cântico sobre gratidão, e que eu tenho com Deus e também com essa igreja. Esse é o último domingo do ano que eu estarei presente, e a partir de janeiro eu estarei vindo 3 domingos por mês aqui na cidade de Campos. Nós nos mudamos ontem, foi tudo muito corrido, muito cansativo, e aí de modo que fizemos a mudança ontem para a nossa cidade de Porciúncula. Retornamos, vários irmãos puderam nos acompanhar também nesse período, outros foram lá também ajudar na mudança, e foi um tempo muito bom também para nós, né, ali. E hoje eu voltei para Campos para poder participar desse culto, que para mim é muito simbólico, é muito forte, e no final agradecer a cada um de vocês. Quero orar pela vida de vocês. Eu acho que a palavra mais forte, quando alguns irmãos foram na minha casa esses dias, né, lá na rua, né, não chegaram a entrar por causa desse período também de pandemia. Alguns irmãos e irmãs foram lá despedir de nós, em nome da igreja também, da nossa família, porque embora eu esteja vindo, a minha família hoje está em Porciúncula, né, está morando lá. O sentimento nosso é exatamente esse, de gratidão. Então, eu gostaria de que essa reunião fosse uma reunião, que essa palavra fosse marcada nos nossos corações. A minha gratidão a vocês, a minha gratidão à igreja, se contarmos com o primeiro ano que eu estava vindo para cá, quinzenalmente, né, ainda, desde 2013, são 7 anos juntos, é uma história, né, que a gente vai construindo. E essa história fica marcada. E aí a Edmária disse para nós, falou assim, a gente leva um pouco de onde a gente passa, né? A gente leva um pouco e deixa também um pouco de nós. E é justamente isso que está acontecendo e vai continuar acontecendo, né? Nós queremos deixar de fato o melhor de nós aqui nessa cidade, nessa igreja, embora nosso ministério continue no próximo ano. Mas falando agora enquanto família, né? Melhor de nós aqui, e de fato levamos o melhor dessa igreja. Vou precisar de água hoje, muita água. E tempo que nós mais amadurecemos enquanto família foi esse período de 7 anos em que nós pudemos participar aqui com os irmãos. Então, guardem isso como uma forma de gratidão nossa a todos vocês. Irmãos, Lucas, então, 17, e a partir do versículo 11... Lucas 17, versículo 11. O texto nos diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este,
era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que Deus nos abençoe com essa palavra nessa noite. Queridos, esse é um evangelho que é escrito já de forma tardia e que acolhe as narrativas já de forma bem estudada, bem sistematizada por Lucas. E nós estamos num trecho que é terminado por várias parábolas contadas por Jesus. E a partir do versículo 17, ele vai começar a falar do perigo dos escândalos que podem ser causados, e por conta dos maus comportamentos. E logo em seguida ele vai abordar sobre a questão do perdão, que vai também pontuar um pouco sobre a ideia, um pouco não, sobretudo a questão dos relacionamentos. Então, se nós temos que ter cuidado, a forma que nós procedemos para que o outro não caia, temos também de ter cuidado em relação aos nossos relacionamentos, com essa temática do perdão que é tão profunda nas nossas relações. E nesse momento em que ele está indo para Jerusalém, caminhando para Jerusalém, ele passa meio de Samaria e da Galileia. Samaria é um ambiente difícil para Jesus. Jesus não é alguém bem visto na cidade de Samaria. Até porque, a priori, ele é um judeu. E judeus e samaritanos não se davam religiosamente nem politicamente. Isso porque 700 anos antes de Jesus nascer, com a Assíria invadindo o reino do norte, ou seja, Israel, muitos que foram levados para o cativeiro em Samaria, permaneceram na cidade de Samaria e abriram a sua espiritualidade para outros tipos de religiosidade. E por conta disso foram vistos pelos judeus como pagãos, por terem envolvido sincreticamente na sua relação com Deus e etc. Portanto, eles eram taxados como pagãos, como os impuros, como aqueles que haviam abandonado a verdadeira fé, aqueles que haviam olhado para trás, tirado a mão do arado, aqueles que tinham tirado os seus nomes da grande expectativa messiânica que os judeus tanto aguardavam. Portanto, os samaritanos, pelo simples fato de serem taxados dessa maneira, também de um lado e de outro começaram a nutrir ódio por esses grupos. Mas é muito curioso que nas parábolas que Jesus usa, Jesus utiliza como exemplo não o judeu, porque ele, Jesus, era judeu. É curioso, porque sempre quando a gente gosta de falar de família, se a nossa família é mais ou menos legal, a gente usa a nossa como exemplo. Você, não, lá em casa a nossa criação dos filhos foi diferente. Não, mas lá em casa, por que não? Lá em casa a nossa família, lá em casa meu pai era assim, lá em casa minha mãe era assado. Na minha igreja, se a gente gosta muito da nossa igreja, a gente vai puxar a sardinha para onde? Para a nossa igreja. Não, na minha igreja só tem gente boa, só tem gente legal. Lá não tem, olha, a primeira pessoa que entra e já é batizada, parece que já deixa de ser pecador. Não, no meu trabalho, na minha repartição, enfim, dependendo do mínimo de senso que a pessoa tem, de gosto e de prazer e de inclinação, ela vai defender muito a parte dela. Embora Jesus fosse judeu e gostava muito da sua tradição, porque vinha dela, ele não era cego. Ele tinha também as suas autocríticas, que eram extremamente relevantes. Bom, por um lado, ele sendo judeu, acabava tendo o ódio dos samaritanos. Por outro lado, sendo judeu e fazendo a autocrítica, muitos judeus odiavam Jesus por aquilo que ele falava, por aquilo que ele fazia. Do lado de quem então Jesus estava? Jesus está do lado da verdade.
Jesus está do lado da fidelidade, da bondade, porque todos nós, sendo ortodoxos ou não, se estamos do lado da verdade, estamos bem, porque uns são mais conservadores, outros são mais abertos, chamados talvez liberais por alguns, mas se naquele ponto somos fiéis à palavra, somos verdadeiros, é isso que interessa. Eu não estou dizendo aqui que os fins justificam os meios, nada disso, mas olhando para Jesus, é impossível lugarizar a pessoa dele. Quando uma samaritana, por exemplo, chega diante de Jesus e fala assim: a gente adora onde? No Monte Gerizim ou em Jerusalém, onde os judeus adoram? Em que lugar nós adoramos? Jesus fala: em lugar nenhum, minha filha. A adoração não é lugarizada. A adoração é em espírito e em verdade. A adoração é na vida, a adoração é fazendo comida, é dando aula, é limpando o chão, é conversando com as pessoas. A adoração é nas nossas relações interpessoais, é na nossa vida solta, livre, aberta, voando com as asas do Espírito. Uma adoração de seres humanos, não uma adoração petrificada numa tradição religiosa. Porque se somos petrificados em quaisquer tradições, quaisquer que sejam, nós não estamos seguindo a Jesus. Ou nós estamos seguindo até mesmo a igreja e não a Jesus. Jesus não seguia o judaísmo. Jesus, embora sendo judeu, não seguia a tradição quando a tradição queria impedir a bondade que fosse feita até mesmo em dia de sábado. Jesus arrebentava com essas barreiras para permitir que as fontes da água pudessem jorrar e tocar as pessoas que estavam sedentas dessa fonte. Queridos, portanto, diante desse pano de fundo, Jesus passando pela cidade de Samaria, onde ele não era bem visto, mas ele passa por lá. E a primeira questão que eu gostaria de pensar para nós aqui nesse texto é que Jesus passa justamente onde ele é desprezado. Até porque Jesus também morre na cruz, que é um lugar de alto desprezo, de pessoas altamente criminosas, impuras em todos os sentidos. Lá está Jesus, na cruz do Calvário, nesse lugar de imundície, de gente criminosa, que recebia a pena de morte por ter feito algo horrível na sociedade. E lá está Jesus. Jesus passa por lugares desprezíveis, e a minha pergunta é: por que Jesus passa por ali? Porque o autor bem poderia dizer, ele foi para Jerusalém e ponto final, mas ele não oculta a passagem dele por Samaria e também Galileia, que eram lugares periféricos, eram lugares em que Jesus corria risco. E é curioso, porque se a gente faz essa pergunta, a gente precisa entender por que Jesus passa nesses ambientes em que ele corre risco de morte e que ele é desprezado. É porque assim como ele é desprezado pela própria religiosidade, muitas outras pessoas nos lugares pelos quais ele passa, também são desprezadas. E essas pessoas são aquelas que encontram com ele. Nos lugares do desprezo, nos lugares onde a gente tenta tatear alguma coisa, encontrar algum tipo de esperança e a gente não encontra, a gente tem condições de encontrar Jesus. A gente pode não encontrar a igreja ideal, a gente pode não encontrar talvez algumas soluções ideais, mas nos lugares mais periféricos, mais estranhos, possíveis, que a sociedade taxa, identifica dessa forma, nos lugares onde nós nos sentimos talvez mais acuados, mais humilhados, mais apreensivos, mais adoecidos, mais leprosos, encontramos Jesus.
E é justamente nesse ambiente da desesperança, da Samaria do ódio, da Galileia dos apodrecidos, é que Jesus passa. E as pessoas leprosas que não poderiam ter contato com ninguém, deveriam ter um lugar específico para elas e dependiam de familiares levando comida para elas. Um leproso, se fosse para algum lugar próximo da cidade, encontrasse algum cidadão dessa cidade, ele mesmo deveria gritar: leproso, leproso, leproso. Ou andar com um sinete, sinalizando que ali estava alguém doente e que ninguém se aproximasse dele. E por lei, qualquer pessoa, ainda que tivesse essa ciência, se estivesse incomodada com a presença, ainda que um tanto quanto distante, poderia apedrejar essa pessoa até que ela saísse da vista dela. Um filme muito bom que ilustra isso, é um filme antigo que foi agora refilmado, chamado Ben-Hur. É um filme muito bom. Eu indico que você assista esse filme. Eu gosto mais da versão clássica, da versão antiga. Eu já devo ter assistido umas 4 vezes. É muito, muito bacana esse filme. E ele aborda exatamente esse distanciamento que alguns leprosos têm. Depende totalmente da família. Se a família... Porque o império não cuida dessa gente. São os familiares que precisam cuidar deles. E é curioso que, ao olhar para esse texto, entender um pouco disso, a gente pode trazer um pouco para a nossa história. Os momentos em que justamente nos sentimos talvez desprezados, nos momentos em que nós nos sentimos acuados, nos momentos em que nós nos sentimos doentes por alguma razão, alguma situação difícil. Queridos, nesse momento em que talvez pessoas da sua família não estejam dando a palavra certa, o olhar certo, a mão amiga, entenda que é possível encontrar Jesus. Jesus não se esqueceu de você. Puxa, mas eu estou numa situação tão difícil, eu estou numa situação tão precária, numa situação tão complicada. É possível encontrar Jesus. É possível encontrar Jesus em meio às lágrimas, nas dores mais profundas. Esses 10 leprosos gritaram pelo nome de Jesus, gritaram socorro, de longe. Identificaram a ele e saíram ao encontro. Saíram porque não poderiam sair, mas saíram. E ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E aí Jesus não se aproximou dele como fez em outras ocasiões, não tocou neles como fez em outras ocasiões, não fez a lama com saliva como fez em outras ocasiões e reconstruiu o olho de uma pessoa. Jesus não se aproximou, mas ele disse: ide. De onde vocês estão mesmo? Vocês caminhem até o sacerdote, vão até ele, mostrem vocês mesmos a ele. Porque segundo Levítico 14, todo aquele que havia sido curado da lepra deveria se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote não era aquele que simplesmente dava o aval para que a pessoa pudesse voltar para casa, para que a pessoa pudesse voltar a trabalhar, para que a pessoa pudesse voltar a conviver normalmente na sociedade. Não é simplesmente isso. O sacerdote era aquele que passava uma lista de rituais de purificação pós-lepra. O sujeito ficava amarrado dias e dias em atos de purificação após a cura dele, porque ele entendia que depois da lepra, se ele não passasse por todo aquele ritual, ele não seria de fato purificado. Ele poderia ser curado, mas não purificado para fazer qualquer tipo de oferta a Deus. Levítico 14, 13 e 14 estão descritos isso lá. O que é interessante é que Jesus diz: ide,
e mostrai-vos ao sacerdote. Nesse momento a gente fica com um ponto de interrogação na cabeça e diz, Jesus sendo uma pessoa que era tão contrária a algumas regras, alguns embaraços, algumas coisas vindas da tradição judaica, por que cargas d'água ele envia esses 10 aos sacerdotes? É muito bonito isso no texto, porque o texto diz, em Levítico 14, que o que purifica é o ritual. O texto diz que, ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu o quê? Indo aos sacerdotes, enquanto caminhavam, eles foram o quê? O quê? Purificados. Com que ritual? Nenhum. Nenhum ritual. Eles foram purificados pela palavra de Jesus, pela obediência à palavra de Jesus na caminhada, enquanto iam, porque a ideia era chegar diante dos sacerdotes e mostrar, eu estou curado e já fui purificado, e o sacerdote com um olho desse tamanho perguntaria, como purificado, se eu ainda não passei os rituais de purificação? Porque Jesus na sua palavra me purificou. Porque enquanto eu caminhava, eu era purificado na minha obediência, na caminhada da vida, na palavra liberada de Jesus, do Salvador. Nessa minha jornada de vida, no indo, tudo acontece. Irmãos, a palavra de Jesus é aquela que nos faz caminhar, nos permite realizar o indo, o ide. O texto de Mateus tem um erro crasso, infelizmente, de tradução, não é ide por todo mundo, mas é indo por todo mundo e pregar o evangelho. Por quê? Porque é enquanto se caminha que se prega o evangelho. Porque é enquanto se vive que se prega o evangelho. Porque enquanto se vai, enquanto se visita aqui, que toma um cafezinho acolá, que enquanto se faz qualquer tipo de contato, é enquanto se vai, é indo por todo mundo, é indo por toda parte, é indo nas relações interpessoais, é aí que tudo acontece. E Jesus, na sua palavra, ele diz, ide, mostrai-vos, mostrem a vocês mesmos, vocês que sejam vocês as testemunhas diante dos sacerdotes, que eu fui purificado na obediência da palavra de Jesus, estou sob a palavra de Jesus, e é nesse caminho que eu vou, é que tudo é construído. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, já dizia uma linda canção popular. Andar com fé eu vou. Se não fosse gratidão o tema dessa mensagem hoje, eu diria que o tema é andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ir com fé eu vou. Por que eu vou com fé? Porque Jesus diz, pode ir. Vai na vida, vai na fé, vai na palavra. E a terceira e penúltima coisa que eu gostaria de destacar aqui, é que há pessoas de dentro, os 9 que são, que vão até os sacerdotes, o texto aqui não diz abertamente, mas tudo está inclinado, porque Jesus está fazendo uma crítica aqui aos grupos que pautam a sua purificação na religiosidade dura, massacrante, de purificação através dos rituais. Então, portanto, os 9 são judeus e um que volta não é judeu. É interessante porque os de dentro dessa fé judaica, aqueles que caminham com a grande expectativa messiânica, aqueles que são de dentro, não perceberam a purificação
porque estavam presas ainda aos rituais. Enquanto aquele que vai é aquele que volta e está livre para ir e para voltar, porque nada o prende. E há muitas pessoas presas nos rituais. Há muitas pessoas presas ainda num Jesus que é mais um ídolo, mais uma criação do que Jesus da Bíblia. Há muitos Jesuses sendo pregados aí nas igrejas. Há muitos Jesuses que mais aprisionam do que libertam. Há muitos Jesuses por aí que mais trancafiam os sonhos do que geram expectativas gostosas para o futuro. Há muitos Jesuses por aí que costumam colocar pontos finais nas coisas. Mas há muitos Jesuses, como a gente costuma dizer, é aquele que apaga o ponto final e coloca uma vírgula. E o samaritano, ele vem servir de bandeja aqui, de exemplo para os judeus. Sabe por que isso vem beliscar essa tradição de Jesus? É porque aqui Jesus está afirmando que a salvação não pertence a um grupinho. Porque Deus não é chancela de uma igreja, de uma denominação, de uma religião. Deus não tem religião. Deus não tem denominação. Deus não tem grupos especiais, grupos específicos. Jesus é aberto para todos. Inclusive para mim. Inclusive para você. Inclusive para pessoas que a gente nem imaginava que poderia, de certa forma, serem mudadas. E a gente, por vezes, se pergunta, como é que pode um sujeito desse ter mudado a vida? Como é que pode uma pessoa ter mudado, como dizem por aí, da água para o vinho? Queridos, talvez haja pessoas de dentro da igreja nos dias de hoje que não estão percebendo que a purificação é por causa de Jesus. Você não é purificado porque você dá o dízimo. Você não é purificado porque você vem na igreja ou porque você assiste os cultos online. Você não é purificado pelas escalas quaisquer que você possa cumprir de pregação ou de serviço na igreja. Você é purificado por causa de Jesus. O dia em que nós buscarmos minimamente mergulhar na centralidade da pessoa de Jesus, muita coisa muda. Muita coisa muda. Teve uma vez que um irmão chegou perto de mim e disse assim, eu estou trabalhando a semana inteira e eu estou com uma dificuldade de estresse, de ansiedade gigantesca e eu gosto muito de ir em cachoeira. E eu não fui na cachoeira, eu vim aqui hoje, na escola dominical, estavam as aulas aqui atrás. E aí, eu falei assim, você veio então para ouvir uma coisa minha. E talvez aquilo que eu fale possa causar algum espanto em algumas pessoas. Mas eu disse para esse amigo meu, eu falei assim, nunca mais cometa esse erro. Nunca mais ache que a igreja é uma escala a cumprir. Se o dia que você estiver quase morrendo e precisar ir à cachoeira, adore a Deus na cachoeira. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Vá com os amigos, divirta-se, ame a natureza, criação das mãos de Deus, seja livre pelo amor de Deus. Irmãos, nós não viemos aqui na igreja para adorar a Deus. Se fosse apenas para adorar a Deus, a gente ficava em casa. A gente fechava a porta do nosso quarto, como diz o texto,
como diz Jesus, diz: peça em secreto o seu Pai, Ele está lá e te ouve. A gente vem para a igreja, é claro, a gente adora a Deus, a gente louva a Deus, a gente ora a Deus. A gente vem para a igreja, para esse ambiente aqui, é para encontrar vocês, é para adorar junto, é para cantar junto a Deus, é para eu saber do seu problema, é para eu poder entender um pouco mais da sua vida, para a gente marcar um café depois. É claro que nesse período de pandemia o café é online, né? São nos aplicativos, mas para a gente se encontrar de alguma forma e trocar os contatos, para eu entender a sua demanda. Mas a igreja não salva. Vir todos os domingos na igreja não salva você. Há uma tradição cristã que disse durante séculos que fora da igreja não há salvação. Infelizmente a igreja evangélica tomou esse discurso para si, que fora da igreja não há salvação. Ah, sim, irmãos, creia que fora da igreja há salvação, e aleluia por isso, porque só Jesus é a salvação. A igreja não salva ninguém, nós estamos aqui porque Jesus nos salvou. Somos um bando de salvos, amando uns aos outros e adorando o nosso Salvador. Mas eu não trago as pessoas aqui nesse lugar para conhecerem o Júlio, por mais que ele seja um cara legal, para conhecerem um Ney, um diácono de excelência. Não trago aqui para conhecer a Dorcas, para receber aquele abraço caloroso, por mais que nessa pandemia não possa, né, Dorcas? Não pode. Para ouvir a Laurinha cantar. A gente faz isso tudo porque o ambiente é gostoso, é bom, mas a gente quer que a pessoa venha e entenda o que Jesus fez na nossa vida, porque o que acontece na nossa vida para que essa igreja seja tão gostosa? É Jesus. É por isso que a gente diz: vem para cá, mas não é para você ser salvo, porque essa igreja não salva ninguém, mas essa igreja apresenta o Salvador. Apresenta um monte de gente que ainda erra, que ainda falha, e a gente precisa estar se perdoando constantemente. Puxa, falhei com o João, tenho que pedir perdão para ele. O João falhou comigo, e aí a gente vai. Isso é igreja, irmãos. Igreja não é um bando de gente salva e certa e perfeita. Igreja é um monte de gente salva que erra, que tropeça, que cai, que sangra, e que olha isso com outros olhos. E que tem uma outra percepção, uma sensibilidade maior, para abrir mão do nosso ego, para entender que todos nós somos seres humanos e dizer: queremos fazer desse lugar o melhor lugar possível, para que quando as pessoas chegarem aqui, não olhem apenas para o Rogério, para a Beth, mas olhem em nossa face, no nosso rosto, nas nossas ações, a pessoa de Jesus. E que isso possa crescer uma chama, um desejo das pessoas dizerem: eu quero ficar aqui, porque aqui eu vejo Jesus de várias maneiras. Porque nesse ambiente eu fui acolhido, porque eu era uma pessoa desprezada lá fora. Aqui eu sou bem acolhido. E por que a pessoa aqui pode ser bem acolhida? Porque Jesus está nos lugares onde as pessoas foram desprezadas. Aqui estamos nós, irmãos, onde todos nós sofremos algum tipo de... fomos arranhados de alguma maneira, sofremos de alguma forma lá fora, e aqui precisa ser um ambiente também onde nós encontramos a pessoa de Jesus. Mas há pessoas, como eu estava dizendo, de dentro, que não percebem ainda que já foram curadas, que podem celebrar a vida, que podem se comprometer com a igreja. Eu estou dizendo até de forma institucional, comprometer no ministério de louvor, comprometer no ministério de liderança, no ministério de visitação, qualquer tipo de ministério que esteja ardendo no seu coração. Comprometa-se, comprometa-se, mas faça desse comprometimento algo de vida, não um ritual, não algo que massacre o seu coração. A igreja não pode ser um peso para você. A igreja tem que ser um lugar que te ensine a voar.
A igreja tem que ser uma igreja que te ajude a voar. E eu louvo muito a Deus por essa igreja. Essa igreja me ajudou muito a conquistar muitas coisas na minha família. Tem me ajudado ainda muito, e certamente isso não acaba, porque as relações vão para além da instituição. E eu consegui muita coisa bacana. Em primeiro lugar, as amizades que nós criamos aqui, que são pessoas que a gente jamais vai esquecer. Segundo, a motivação que essa igreja trouxe para mim e o incentivo que essa igreja trouxe para mim e para minha família, para a gente poder fazer coisas diferentes e realizar sonhos muito bons para a nossa família. Eu conversava com um professor da UENF, numa noite em que eu estava bem tristinho, aí eu liguei para ele, já era quase meia-noite. Ele falou assim: pense no que você trouxe, pense agora no que você leva. O Marquinho falou assim, Marquinho fez a mudança lá comigo, né? Falou: Nelson, como é que é, Marquinho? Esse apartamento é o quê? É amplo, né? Porque não parava de sair coisas do caminhão, e o Júlio olhava para aquele caminhão e falou assim: meu Deus, como é que cabia tanta coisa dentro de um apartamento? E é coisa bacana, porque eu acho que o meu coração volta mais ou menos assim, sabe, Júlio? E talvez se as pessoas pudessem olhar para o nosso coração, da nossa família, e dizer: como é que pode caber tanta coisa no seu coração, tão pequeno? Como é que pode ser tão amplo esse coração e caber tanta gente? É assim que a gente volta, com muita alegria, com muita gratidão, por poder entender que o nosso coração foi abrigado por gente maravilhosa. Então, queridos, eu quero encerrar essa mensagem dizendo que a gratidão é a porta da fé. Esse homem que voltou, o samaritano que volta, Jesus pergunta para ele: não eram 10 os que foram curados? Porque ele volta e se lança aos pés de Jesus e agradece a ele, agradece a Jesus. E Jesus, com aquele homem aos seus pés, e diz: onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus? Olha o que ele enfatiza: senão esse estrangeiro, senão esse que não é filho de Abraão, pai da fé, que não tem o pedigree ideal judaico, esse samaritano, esse estrangeiro, só ele que voltou e que está aqui dando glória a Deus, agradecendo, lançando-se aos pés de Jesus. A gratidão, portanto, é a porta da fé, porque Jesus diz: levanta-te e vai. Jesus continua dizendo: vai, ide, vai, caminha, vai viver a tua vida. E ele diz: a tua fé te salvou. Jesus só fala isso para o samaritano. Jesus só fala da fé do samaritano. Jesus não fala da fé dos outros 9, que são judeus, que são filhos de Abraão, o pai da fé. Irmãos, não dá, para mim, a gratidão é a base e aquilo que sustenta e aquilo que é a chave para se abrir, para se entender a fé. Porque é impossível a gente demonstrar a nossa fé murmurando. É muito estranho a gente querer demonstrar a nossa vida de fé reclamando, discutindo, vivendo uma vida de não perdão, uma vida desgraçadamente cheia de ódio, que se esquece do bem que foi feito. Portanto, aprendamos nós a sermos mais gratos. Você, filho, agradeça mais o seu pai pelo esforço que ele faz
trabalhando para colocar o pão de cada dia na mesa, a sua mãe que trabalha, que se esforça, a sua mãe que, por vezes, dá aula de manhã e à tarde vai para outra escola, e à noite ainda tem que corrigir prova. Agradeça os seus pais, tenha consciência de gratidão por eles, por aquilo que eles fizeram. Você, marido, esposa, agradeça também os pequenos detalhes do dia que vão acontecendo. Aprenda a ser mais grato para o dia ficar feliz, como já dizia também um outro cantor. Para a vida ficar mais gostosa. Se alguém te der um copo d'água dentro de casa, agradeça o copo d'água. Diz obrigado, meu amor. É uma coisa tão simples e parece ser tão banal, mas nós vamos construindo aqui uma relação de delicadeza, de sensibilidade, de gratidão. Seja grato a Deus. Que nós não sejamos mais aqueles que recebemos chuvaradas de bênçãos, e quando nós pedimos algo e aquilo não acontece, nós viramos as costas e dizemos: Deus se esqueceu de mim, não tem mais jeito, esse Deus é fraco, esse Deus não vale de nada, a fé de pouco importa. Olhe para a cruz. Seja grato a Deus, porque Ele passou em Samaria, na Galileia, Ele passou na sua cidade, Ele passou na sua vida, Ele passou na sua estrada e te purificou, e te curou, e te recebeu. Seja grato por isso. Seja grato porque Deus permitiu uma família como essa, uma igreja como essa, onde nós juntos podemos desenvolver o nosso ministério, onde juntos podemos cantar e orar, onde juntos podemos acudir uns aos outros, chorar uns com os outros, sorrir uns com os outros. Seja grato pela morte de Jesus, seja grato pela ressurreição de Jesus, seja grato por causa do ministério do Espírito Santo na sua vida. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Nada o risca de você, nada o arranca de você. Seja grato pelo amor de Deus, que absolutamente nada pode nos separar dele, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem absolutamente nenhum pecado, por mais crasso que tenha sido na nossa história. Nada disso pode ser maior do que o amor de Deus, do que a graça de Deus. Seja grato porque Jesus te encontrou, e seja grato porque você voltou, porque você se lançou aos pés dele. Talvez se pudéssemos ilustrar isso aqui e dizer: há tantas pessoas na igreja que foram curadas, e por que não voltaram? Porque elas continuaram indo para a religião, porque elas ainda estão presas e não conseguem mais sentir a gostosura da vida. Por que elas não conseguem ir mais para uma cachoeira sem sentir que estão pecando? Por que elas não conseguem mais dizer palavras doces e carinhosas para sua esposa ou para o seu marido, achando que aquilo é um absurdo que não pode ser mais dito? Por que a gente, como pai e mãe, quando erra com o filho, não pede desculpa? Será que a gente tem medo de perder a autoridade? Quando nós reconhecemos o nosso erro com os nossos filhos, nós estamos ensinando para eles que nós, seres humanos, também somos falhos. Que também às vezes pesamos a nossa palavra, a nossa mão. E os nossos filhos nos terão como exemplo de honestidade.
não de um autoritarismo, mas de uma autoridade de pai e de mãe, mas com honestidade. Autoridade sem honestidade é autoritarismo, é violência. Portanto, queridos, onde estão aqueles que estão se lançando aos pés de Jesus? Onde estão aqueles que já estão se vendo purificados, já estão se vendo curados, e é o momento de se lançar aos pés de Jesus? Diz: Jesus, estou aqui para dar glória a Deus, estou aqui para viver uma vida de ir, de caminhar, de voar, de viver a vida com o Senhor, de amar os meus irmãos, de perdoar os meus irmãos, de pedir perdão quando eu erro e como eu falho, de respeitar as diferenças. Estava dizendo isso na visita dos irmãos que foram lá no apartamento, dizendo como é bonito essa igreja com tanta gente que pensa coisas diferentes, pensa questões teológicas profundamente diferentes, posicionamentos políticos profundamente diferentes, e nós estamos todos aqui, respeitando uns aos outros, amando uns aos outros, ouvindo uns aos outros, discordando uns aos outros, mas nos colocando sempre à disposição dos nossos irmãos. Isso é a igreja. É a igreja que se coloca aos pés de Jesus, não aos pés do ritual, da religião. Gratidão é a porta da fé, e Jesus diz: levanta e vai, a tua fé te salvou. Vai, porque quem tem fé e gratidão não tem tempo a perder, irmãos, com picuinhas, não tem tempo a perder com coisas mínimas, não tem tempo a perder com outras coisas que possam encher o coração de amargura, de desesperança, de ódio e de coisas que só vão nos afundar a vida. Nessa última mensagem, de forma muito simbólica, aqui nessa noite, minha para mim, eu queria deixar essa assinatura, que nós, como igreja de Jesus, possamos ouvir as palavras dele, mas ao ouvirmos a palavra dele, que nos purifica, que nos salva, que nos perdoa, que nos cura, nos colocarmos aos pés dele e somente dele. Jesus no centro da nossa vida, Jesus no centro dessa igreja. Na minha concepção, não há mensagem do Evangelho, da palavra de Deus, maior centralidade na pessoa de Jesus. Ele e Ele. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus. Nós temos pedidos de oração aqui também. O Carlos Américo, a Marlene, Randos, são vizinhos de Dorcas, Covid, e tantos outros amigos, conhecidos, irmãos que também estão internados, têm passado por dificuldades. Nós vamos orar por essas pessoas. Vamos pedir para Deus estar abençoando esses nomes e todos os nomes que você, porventura, quiser também trazer à sua memória nessa noite, nesse momento. Orar pela sua vida, orar por nós. Eu queria também, de forma muito simbólica, como você que está aí em casa, se você quiser, nessa noite, se ajoelhar onde você está, ou colocar a mão no seu coração, ou você que está aqui também, presente aqui no templo, se você quiser se ajoelhar, de alguma forma contrita, se colocar diante de Jesus, para agradecer a Ele, se colocar de pé, uma forma que você se sentir, nesse momento, simbolicamente, dizendo: Jesus, eu estou aqui voltando para os teus pés para dar glória ao Senhor.
para dar glória a Deus. Porque eu já perdi muito tempo com o ritual. Porque eu já perdi muito tempo da minha vida com coisas muito banais, com coisas religiosas. Eu já deixei de amar muito. Eu já deixei de abençoar muito. Eu já deixei de ser quem eu sou, ou quem era para ser a moldura da religião. Mas eu estou voltando aqui aos teus pés nessa noite para te dar glória, porque eu entendi que a purificação é na tua palavra. Eu entendi que a ideia é a obediência no caminho. Eu entendi que o Senhor diz: vai, a tua fé te salvou, vai, vive a vida, testemunha a vida de forma livre. Essa fé é a fé do retorno a Jesus, porque curar, muitos podem ser curados, mas curados e voltar aos pés de Jesus, poucos fazem isso. Jesus, nessa noite queremos fazer isso. Queremos nos colocar diante dos teus pés e pedir a tua misericórdia, a tua graça, para que venha nos envolver, a fim de que todo o peso, ó Deus, nos nossos ombros, tudo aquilo que estava desnorteando o nosso olhar da pessoa do Senhor Jesus, possa cair por terra. A vida muito dura, muito difícil por causa da agenda da religião, ó Deus, quero viver uma vida boa, uma vida que ainda com as dificuldades que ela apresenta, com as enfermidades que estão aí, com as lutas que nós enfrentamos, mas que o Senhor seja aquele que nos dará leveza, que o Senhor seja aquele que nos dará o refúgio, que o Senhor seja aquele que nos dará o colo e o descanso, que o Senhor não seja aquele mais um, ó Deus, da religião, a perpetuar a escravidão dos rituais, a perpetuar o peso nos ombros, a perpetuar o não, mas nos diga, ó Deus, nessa noite o sim, porque o sim também é aquele que nos ajuda a ir. É claro que o amor também diz não, é claro que o amor também constrói algumas proteções, mas Deus, queremos também o sim do ir, e dizer eu te amo, e dizer eu te perdoo, e dizer me perdoa. O sim de dizer eu quero contemplar a natureza hoje. O sim de dizer hoje eu quero ficar só com a família. O sim de dizer hoje eu quero fazer algo que possa adorar o Senhor de forma diferente. Nos ajude, ó Deus, a ser quem nós fomos criados para ser diante do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a sermos mais gratos pela vida eterna, mais gratos pela cruz, mais gratos pela igreja presbiteriana central, mais gratos pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, mais gratos pelas pessoas que nos servem durante o dia a dia, mais gratos pelas pessoas que nos atendem, mais gratos pelas pessoas que conversam conosco, que moram com a gente. E nessa noite, Deus, eu quero te agradecer por essa igreja. Quero te agradecer porque há 7 anos o Senhor trouxe a minha família para cá e nós somos extremamente abençoados nesse lugar. Eu quero te agradecer por cada líder aqui desse lugar, por cada irmão e irmã, por cada café que tomamos juntos, por cada almoço juntos, por cada jantar juntos, por cada lágrima derramada juntos, por cada riso juntos, por cada celebração juntos. Eu quero te agradecer porque nesse espaço eu aprendi muita coisa e continuo aprendendo com a minha família. Quero te agradecer, ó Deus, porque
muitas coisas maravilhosas foram construídas aqui nesse ambiente, nesse período, na minha família. Muito obrigado, Pai. O Senhor nos conduziu e tem nos conduzido e continuará conduzindo, porque o cabeça da igreja é o Senhor Jesus. O dono dessa igreja é o Senhor Jesus. O salvador dessa igreja é o Senhor Jesus. E é diante dele que nós nos colocamos. Nós não estamos com os olhos, e não queremos estar com os olhos voltados para as nossas demandas, para os nossos desejos, mas ao olharmos para Jesus, aprendemos, ó Deus, a compartilhar daquilo que temos e que somos, a nos preocupar mais com os outros. Nos ensine, ó Deus, nos ensine a ser como o Senhor. Nos ajude a glorificar mais a Deus. Nos ajude. Deus, não deixa as correntes prenderem a tal ponto de alguém não conseguir voltar e se lançar aos teus pés. Arrebenta, Deus, pelo poder do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Deixa que mais gente se perceba purificado pela tua palavra e volte e se lance aos teus pés para glorificar a Deus e tão somente a Deus. Louvo a Deus pela vida dos meus irmãos e por o Senhor estar aqui conosco nessa noite. Louvo a Deus pela minha família, pela minha esposa Rose, pela minha filha Sara. Louvo a Deus, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa caminhada. Te louvo não pelas dificuldades, pelas lutas, mas porque o Senhor está no meio delas, está com cada um de nós no meio delas. E oramos nesse momento por esses pedidos que foram feitos aqui, esses nomes que foram lidos, e os nomes que agora intercedemos no nosso coração, pedindo que o Senhor alcance essas vidas, pedindo que o Senhor assista a necessidade dessas vidas, que o Senhor possa tocar de forma muito especial, e que em nome de Jesus, todas elas, após serem curadas, possam se lançar aos teus pés, possam agradecer ao Senhor, porque é o Senhor que faz maravilhas. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. Nós te louvamos e te engrandecemos, entregando tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém e amém.